Então, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. A proposta hoje é realizarmos uma introdução a, a esse texto, que é um texto muito importante, um texto fundamental, que vai apresentar conceitos essenciais e, além de conceituar, ele vai apresentar também um método, uma metodologia para se trilhar um caminho. Então, é uma obra muito completa, né? Tanto no aspecto de fundamentos teóricos, como também de metodologia, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, e aí vai servir como nosso roteiro aí para essa aula, tá? Então, caso tenha qualquer questão, assim, com a qualidade do som ou se travar alguma coisa nesse sentido, vocês me sinalizem, tá? No geral, as coisas fluem bem aqui, mas pode acontecer, né? Então, vai funcionar da seguinte forma. Nesse primeiro momento, eu vou trazer uma explanação seguindo um roteiro. E aí, qualquer dúvida que surgir, ou você pode mandar pelo chat ali, escrever, ou você pode anotar aí, enfim, nas suas anotações. E aí, depois desse primeiro momento das explanações, eu vou abrir para a gente trocar, para a gente tirar dúvidas, para fazer comentários, né, para a gente ter essa interação, tá? Eu só vou fazer dessa forma de não ficar respondendo pergunta no meio da apresentação, porque depois a gravação ela fica melhor, né? Quando a gente traz dois momentos. Inclusive o curso ele funciona dessa forma. Tem um momento em que eu apresento ali o conteúdo, né? Trago de uma forma mais contínua para ficar mais fluido. E aí depois tem um segundo momento que é o momento de trocas, de tirar dúvidas e de apresentar, às vezes, uma pequena prática relacionada ao conteúdo que foi apresentado, geralmente uma meditação, né? Porque o Yoga Sutra, ele é, na verdade, um tratado sobre meditação, né? Quando meditação ainda era visto como sinônimo de yoga. Aos poucos a gente acabou perdendo um pouco isso, né? O yoga, muitas vezes, dependendo do contexto, né? Ele acaba se distanciando da meditação, quando, na verdade, em essência, eles são sinônimos, tá bom? Então, vai funcionar dessa forma. Eu vou apresentar para vocês aí a minha esse roteiro aqui que eu preparei exclusivamente para a aula de hoje, para trazer um panorama geral da obra, né, para trazer uma contextualização introdutória e para vocês saberem também como é que funciona esse estudo mais tradicional, né, do Yoga Sutra. E aí depois teremos um segundo momento no qual a gente vai poder trocar, conversar, tirar dúvidas, né, e vamos seguir dessa forma. Então, essa aula inaugural ela faz parte de um início aí de um percurso que é o aprofundamento, um curso de aprofundamento no Yoga Sutra de Patanjali e com com práticas meditativas, né? Então, é um estudo tradicional porque ele é organizado para ser transmitido como esse texto, essa escritura era transmitida originalmente, né? Ela passou séculos sendo transmitida dessa forma, de forma oral, apresentando a obra sutra por sutra, com entoações recorrentes ali, repetidamente, aquele sutra para você internalizar, depois comentários, reflexões sobre cada um dos versos. É dessa forma que a gente vai trazer aqui, e foi dessa forma que esse texto chegou para nós de uma forma muito fidedigna, né? Então, ele só chegou da forma como chegou para nós, com muito fiel à sua origem, à sua essência, por conta desse sistema de transmissão professor-aluno, de uma forma muito direta, de uma forma muito fidedigna, tá? E sempre quando a gente vai iniciar um estudo do Yoga Sutra especificamente, existem alguns mantras que fazem uma abertura para esse estudo. E um dos mais conhecidos, um dos que a gente mais utiliza,
é esse mantra aqui, especificamente para Patanjali. Tá? Ele vai fazer uma reverência, né? Ele vai fazer trazer uma dedicação, né, a esse grande professor. A tradução do mantra é com toda reverência, eu saúdo Patanjali, especial entre os sábios, que elimina os obstáculos da mente, da comunicação e do corpo, através do yoga, da gramática e da medicina. Depois a gente vai ver que Patanjali foi um grande professor nesses três campos, né? Tanto no yoga, quanto no sânscrito, quanto no Ayurveda. Aí tem a parte simbólica, né? Forma humana até os braços que seguram a concha, palavra, o disco, o infinito, a espada do discernimento, protegido pela serpente de mil cabeças brilhantes. A minha saudação a Patanjali. Então é isso que eu vou entoar aqui. Quem conhece o mantra pode também entoar de onde estiver. E quem ainda não conhece, concentra na entoação, na escuta, né? Uma escuta consciente, ativa, porque aos poucos, especialmente quem escolher trilhar esse caminho conosco aqui, a gente vai entoar de forma muito recorrente e vai internalizar, tá? Mas para quem ainda não tem tanta experiência aí com sânscrito, com mantra, é um tempo que é necessário para ir amadurecendo e internalizando, né? São palavras ali que não são tão conhecidas para quem não está nesse contexto, mas é algo que vai, da mesma forma que a gente vai, especialmente os professores, né, que tem alguns aqui, as professoras, vão se familiarizando aos poucos, né, com os nomes das posturas, com os nomes das técnicas, vai ouvindo e vai internalizando, tá? E daqui a pouquinho a gente já está usando aí também e entoando com mais naturalidade. Então, eu convido vocês a estabelecer uma boa postura, mesmo que você esteja numa cadeira ou num sofá, não esteja direto no chão, assim como eu estou, você estabelece uma boa base, deixa os seus isquios bem apoiados no chão ou no assento, né? E a posição dos pés, se você está numa cadeira ou no sofá, apoia bem eles no chão, a sola dos pés no chão, joelhos a 90 graus, sente essa base bem firme, te conectando ao assento, te conectando ao solo, mesmo que de forma indireta, né? Mesmo se você está em num apoio mais elevado, sente a firmeza da base. E aí, a partir dessa base firme, vai alinhando a sua coluna, vértebra por vértebra, apontando, direcionando ali o topo da cabeça para o teto. Como se você quisesse ganhar um pouquinho de altura, houvesse ali um fiozinho puxando o topo da cabeça lá para cima, e você cresce um pouquinho. E isso, ao mesmo tempo que tem a firmeza da base, tem o alinhamento também, firmeza da base e do alinhamento. Mas ao mesmo tempo também tem leveza, tem relaxamento. Solta bem os seus ombros, braços e mãos. Desfaça possíveis tensões no pescoço e no rosto. E observa, após estabilizar o corpo, observa a sua respiração. Sente a respiração fluir, o movimento de expandir ao inspirar, recolher ao expirar. O movimento de preencher e depois esvaziar. E perceba que ao trazer consciência para o corpo e para a respiração, a sua mente vai se aquietando. Vamos diminuindo as oscilações entre passado e futuro e nos estabelecendo cada vez mais no momento presente. Essa qualidade de presença que nós vamos buscar preservar ao longo do nosso encontro de hoje. Então, unimos as nossas mãos em frente ao peito. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakaruttam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankhachakrasidharinam
Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjali. Om. Muito bem. Então vamos iniciar aqui com essa reflexão da importância de se estudar o Yoga Sutra, pensando especialmente aí no contexto do yoga, né? Dentro desse contexto da tradição milenar do yoga. Por que é tão importante a gente dedicar-se a um estudo mais aprofundado desta obra, especialmente para quem está já nesse caminho buscando se aprofundar, né? Então, o Yoga Sutra ele é uma das principais escrituras da tradição do yoga. Inclusive, é ele que dá ao yoga o status de darshana. Darshana é uma escola de filosofia, um ponto de vista sobre a realidade, né? Dito que existem os principais darshanas, né, as principais escolas filosóficas da Índia foram organizadas de acordo com alguns temas, né? E existem seis principais, e dentre estas seis, três têm muita importância para o contexto do yoga. A gente tem o Samkhya, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, o Vedanta e o Yoga, o próprio Yoga. Cada um dessas escolas de filosofia, desses pontos de vista sobre a realidade. Eu falo ponto de vista porque a palavra darshana significa ponto de vista, não ponto de vista sobre a realidade. Cada um deles vão tratar de um conteúdo, trazendo conceitos, fundamentos e uma metodologia específica sobre a realidade, né? Então, o yoga, ele vai trazer um estudo muito aprofundado sobre a natureza da mente, ele é trazer aspectos não só filosóficos, mas psicológicos também, vai apresentar métodos, metodologias para se atingir um determinado estado de consciência, né? Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o Yoga Sutra, ele elevou o yoga enquanto um darshana, uma das principais escolas filosóficas do contexto ali da Índia, né, da cultura védica. Ele contém a essência do ensinamento. Então, de uma forma sucinta, né, porque os sutras são versinhos curtinhos ali, a gente vai falar sobre isso também. Ele apresenta qual que é o conceito, os conceitos essenciais, né? Esclarece conceitos fundamentais. Ele apresenta uma metodologia prática muito coerente e bem embasada. Então, além de ele trazer esses ensinamentos essenciais, conceitos fundamentais, ele não para por aí. Ele apresenta também um método, né, um caminho para se trilhar. Tudo isso está dentro desta obra, tá? Então, por isso que é importante a gente refletir sobre a importância de estudar esse texto, né? Principalmente para os praticantes, especialmente para os professores e professoras dessa tradição, né? Se você é um instrutor, uma instrutora, ou mesmo um praticante mais experiente, é muito rico você tomar conhecimento sobre esse texto de uma forma mais aprofundada. Até fiz um post esses dias falando, né, que hoje em dia a gente até consegue ter uma visão superficial e básica ali, né, sobre diversas coisas, diversos assuntos, né, porque a gente está tudo na palma da mão ali, né, a gente faz uma pesquisa, se a gente souber pesquisar e fazer as perguntas corretas, a gente vai acabar tendo essas informações. Mas isso funciona para algumas coisas, mas para o yoga não funciona tão bem assim. A gente vai ter ali um resuminho do que é, para ter uma noção básica, mas a gente quer ir além desse conhecimento de Wikipédia, né? Que a gente vai lá e vê qual que é a ideia geral, de uma forma introdutória, né? O Yoga Sutra, ele vai nos apresentar uma visão mais aprofundada sobre é, o próprio indivíduo, né? O próprio sujeito, né? Então, por natureza um texto de autoconhecimento. E na medida em que você vai se conhecendo, você vai se aproximando do yoga, e na medida que você vai se aproximando cada vez mais, se aprofundando cada vez mais no yoga, você também vai fazendo isso com você mesmo, tá? Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro slide, eu quis trazer
a ideia da importância da gente estudar o Yoga Sutra. Aqui eu vou trazer para vocês algumas características sobre esse texto, né? Começando com o autor. Então, o autor do Yoga Sutra é o sábio Patanjali. Ele foi um brahmane com profundos conhecimentos sobre yoga, sânscrito e Ayurveda. Ele tem três tratados sobre cada um desses assuntos e todos escritos de uma forma muito é, com grande maestria, né? O mais conhecido, mais famoso é o Yoga Sutra, mas ele também escreveu sobre gramática sânscrita, ele também tem tratados sobre a medicina tradicional indiana, né, o Ayurveda. Então, quando eu coloco ali um Brahmani ele é a classe em que ele está inserido, né? A gente sabe que a Índia ela é organizada ali, né? Mesmo que hoje não se fale tanto disso e que talvez isso já tenha caído por conta das distorções que foram surgindo ao longo de séculos, a questão das castas, né? Então a Índia ela se organizou, organizou a sua sociedade dividindo ali algumas classes para direcionar as pessoas de acordo com as suas vocações. Originalmente era essa a proposta, né? Então as pessoas que tinham ali uma vocação mais intelectual, é, acabava indo ou devocional, né? Acabava indo para a casta dos sacerdotes, dos professores, né? Os brahmanes. Aqueles que tinham uma vocação mais voltada para o aspecto político, para o aspecto militar, acabavam indo para um outro, eram os kshatriyas, né? Eles iam para uma outra classe, né? Para uma outra casta. Aqueles que tinham uma característica mais de comerciante, né? De fazer girar a economia, eles iam para uma outra casta. E aqueles que tinham um aspecto mais do serviço, um serviço mais de base, um serviço às vezes braçal, né? Eles iam para uma outra casta também. Infelizmente, com o tempo, isso que era por vocação acabou se tornando algo definido por nascimento. Então, a pessoa que nascia no contexto dos brahmanes, ele seria brahmane, mesmo que ele demonstrasse uma vocação para política ou para o aspecto militar. Então, infelizmente, isso foi engessando um pouco essa proposta e acabou tornando ah, uma organização mais estratificada, assim. Mas originalmente tinha uma ideia interessante, né? Enfim, só para contextualizar, que Patanjali era dessa casta dos brahmanes, dos professores, sacerdotes, né? Então desde muito cedo, recebeu ensinamento sobre os shastras, né? Os tratados, a literatura, os rituais e tudo isso. Pois bem. Aí a gente também tem a versão mais mitológica, dito que Patanjali, para além desse aspecto da figura histórica, de ter sido realmente ali um professor muito versado em diversas áreas, é dito que ele também tem essa figura mítica, né, de ser meio humano, meio deidade, então ele tem essa coisa de às vezes aparecer alguma figura dele, vocês encontrarem ali com metade do corpo, a parte de cima humana e a parte de baixo serpente, fazendo alusão a, a Adshesha, né, que é a rainha das serpentes, aquela que sustenta o conhecimento, né, e que a gente vê como uma expressão da Shakti, e que em nós a gente vê como a expressão da Shakti na nossa base, da nossa coluna, como Kundalini. Enfim, são muitas simbologias, mas Patanjali, enquanto figura histórica, foi esse grande professor. E aí a gente pode pensar num contexto histórico, né, em que momento isso surge, em que momento esse texto surge, e, consequentemente, o momento em que Patanjali esteve aqui, nesse plano material. Então, a gente vai ver uma grande faixa de tempo, né, porque a gente não tem uma precisão nos registros históricos. Então, é dito que Patanjali e o Yoga Sutra surge aproximadamente entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo. Então, se a gente for parar para pensar, né, em termos absolutos, é muito tempo, né? A gente está vendo aí uma faixa de 400 anos. Imagina como é que era 400 anos atrás, a gente tem uma ideia É claro que as mudanças naquela época eram muito mais lentas do que hoje, mas dá para a gente ter uma noção, né, de como é impreciso isso. Então, é dito que alguns estudiosos vão defender que
o surgimento desse texto está ali antes do período, um período antes de Cristo. Outros, alguns vão até defender que é posterior a isso que eu estou colocando aqui. Alguns vão defender até que fica lá para o século IV depois de Cristo. Então a gente não sabe ao certo, mas sabe-se que foi mais ou menos nessa faixa de tempo. A gente sabe também que ele foi posterior ao Samkhya, que eu comentei com vocês, que é uma das principais escolas filosóficas da cultura védica, né, que vai apresentar uma visão sobre o universo de uma forma muito objetiva, sistemática, realista, ali no sentido de uma visão muito pragmática, assim, muito bem organizada, né, com características muito marcadas para constituir classes específicas que vão do aspecto mais denso em direção ao aspecto mais sutil. Eu vou falar brevemente do Samkhya, hoje não é um dia para se aprofundar muito, porque o Samkhya daria um curso de vários anos aí para a gente poder se aprofundar bem nele. Mas o Samkhya ele é uma das bases filosóficas do Yoga Sutra. Vão ter vários conceitos que aparecem no Samkhya que vão surgir no Yoga Sutra como se fosse algo já pré-estabelecido, né? Algo que já se estudava, se praticava já há algum tempo e surge no texto ali. O Yoga Sutra ele também é posterior às primeiras Upanishads. Upanishads são textos que falam sobre autoconhecimento, falam sobre metafísica e que são consideradas ali a parte final dos Vedas, né? Os Vedas são aqueles primeiros textos que surgem ali no contexto de onde surge também o yoga, são os primeiros textos que a gente tem registro ali falando sobre como se viver em sociedade, como realizar rituais, como e aí a parte de uma forma muito objetiva, de uma forma muito objetiva esses textos surgem para ajudar a sociedade a se organizar. E a parte final desses grandes textos, desses textos mais antigos, dos Vedas, fica conhecido como Vedanta. A palavra Vedanta significa literalmente o final dos Vedas. É tanto o final porque foi escrito depois, quanto também o final, porque é o conhecimento final, né? Porque no Vedanta é apresentado qual é o objetivo da vida humana, né? Então, é esse processo de autoconhecimento, é o processo de reconhecer a sua plenitude e se expressar a partir dela. Então, o que são as Upanishads? São diversos textos que, em conjunto, compõem o que a gente chama de Vedanta. E esses textos, essas Upanishads, elas foram sendo escritas ao longo de muitos séculos. Então, o Yoga Sutra, ele é posterior às primeiras Upanishads, porque as primeiras Upanishads, a gente tem registro aí de que elas começam a ser escritas a partir do século VIII antes de Cristo. Então, 800 anos antes de Cristo já começam a ter uma produção ali de Upanishads, né, desses textos. Mas eles também continuam sendo compostos ao longo de muitos séculos. Então, a gente tem Upanishads do período 4, 5, 6 depois de Cristo, né? E ele também, o Yoga Sutra, ele é posterior a Buda, né? Então, até a gente vai encontrar alguns sutras que têm uma inspiração ao pensamento do budismo, né? Que encontra inspiração no pensamento budista, né? Ah, então, como a gente sabe, o Buda é histórico, aquele que deu origem a esse caminho, ele viveu ali em torno de 500 anos antes de Cristo, né? Então, por isso que o Yoga Sutra é posterior. A gente tem um outro marco importante na cultura védica, na cultura do yoga, que é a estruturação de um outro texto super importante, que é a Bhagavad Gita, né? A Bhagavad Gita, ela é um texto que também fala sobre yoga, mas de uma forma muito peculiar, né? Contando ali uma história. Ela faz parte de uma grande história, né? O Mahabharata, ele é um pequeno capítulo dentro deste grande épico, que é o Mahabharata. O Mahabharata está ali contando a história da civilização indiana e tudo mais, as aventuras e desventuras de alguns personagens ali. E tem um momento desse épico que acontece uma grande batalha, né, para restabelecer o Dharma, restabelecer aquilo que é correto diante de várias atrocidades que estavam acontecendo num reino.
os Pandavas, que eram cinco irmãos ali, e tinham direito a governar ali aquele reino, eles decidem restabelecer o Dharma, eles decidem retomar aquilo que é de direito deles. Eu não vou entrar aqui na história, eu costumo contar essa história muitas vezes, sempre, às vezes de forma bem resumidinha, às vezes de forma bem detalhada, mas como hoje não é a proposta aqui, né, vou só contextualizar, né? Então, dentro desse contexto em que vai acontecer essa grande batalha, existe um momento de ensinamento muito bonito, né, no qual Krishna, representando ali o professor, né, e Arjuna, um grande guerreiro ali, representando o aluno, eles têm uma troca bem no campo de batalha, né, no campo de Kurukshetra. E nesse momento, Arjuna, que ele está num momento ali, Arjuna, a gente se identifica bastante com ele, porque ele está bem no momento assim de crise existencial, né? Ele está ali com todos os sintomas de estresse crônico e ansiedade, crise de ansiedade e tal. E nessa crise, ele começa a questionar muita coisa. E aí ele se coloca aos pés de Cristo e fala, não, me ajude, né? Me ensine, qual que é o caminho? E aí, diante disso, quando ele se coloca nessa posição, né, de estudante, né, de discípulo, Krishna dá diversos ensinamentos para ele sobre yoga, né? Fala sobre Bhakti Yoga, o yoga da devoção, fala sobre Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, fala sobre Karma Yoga, o yoga da ação, fala sobre Dhyana Yoga, o yoga da meditação. Então ele fala, traz ali o conhecimento do yoga, aquilo traz uma clareza para Arjuna sobre o propósito dele, sobre o dharma dele, né? E aí então ele reencontra forças para seguir adiante, né? Porque a ideia dele, quando ele vê ali o exército do outro lado, o exército que ele vai enfrentar, ele entra em crise porque são pessoas queridas, é família, né? Tem professores, amigos, enfim, tem uma galera lá que ele vai ter que batalhar porque faz parte do propósito dele restabelecer o Dharma. E naquele momento, aquelas pessoas lideradas por um grupo lá que se representa aí nesse contexto a sombra, a ignorância, a crueldade, eles precisam ser combatidos naquele momento, né? E isso tudo é muito simbólico, porque não é que está sendo defendido ali a guerra, a violência, está sendo defendido essa luta interna que nós temos, né? De olhar para nós, reconhecer as nossas sombras e ter esse empenho para transmutar isso, para modificar, para trazer luz, para trazer conhecimento, sabedoria, para enxergar as coisas como são, sem os nossos condicionamentos, as nossas projeções que nos levam para um caminho autodestrutivo. Então, a Bhagavad Gita é muito bonito isso, porque assim, a gente vê vários personagens ali, né? Mas se a gente for parar para refletir, o grande protagonista da Bhagavad Gita é a própria pessoa que está entrando em contato com o texto. Então, no caso, se eu estou lendo ali, o protagonista daquela história sou eu mesmo, porque é sobre a humanidade, né? É sobre o ser humano. Então a gente entra em contato com esse texto e vai se reconhecendo, vai percebendo ali as nossas é, as causas do sofrimento, a natureza do sofrimento, o vínculo que a gente cria com a ignorância e o sofrimento e as formas para a gente poder transcender isso, se libertar disso, né? Então é tudo muito, a gente se identifica bastante. Então o Yoga Sutra está dentro desse contexto, desse mesmo contexto aí da Bhagavad Gita, contexto sócio-histórico, né? Tá dentro dessa mesma faixa de tempo aí. E também o Yoga Sutra ele é anterior ao movimento do Tantra, que deu origem ao Hatha Yoga, né? Aqui eu também não vou me aprofundar muito nisso, porque ah, daria também bastante pano para manga aqui. Mas o Tantra ele é um movimento que surge ali a partir do século VI, aproximadamente século VI depois de Cristo, como um resgate de alguns conhecimentos e práticas que estavam se perdendo. Então, digamos que o yoga estava passando por um momento um tanto quanto elitizado, né, de ficar sempre muito
nas mãos ali dos sacerdotes, das pessoas que tinham conhecimento sobre o sânscrito, sobre os rituais, e estava passando por um momento mais elitizado, uma parcela gigantesca da população ficava à margem disso, porque não tinham, enfim, acesso mesmo a esse conhecimento. Se você não era de uma determinada casta, você também não tinha direito a ter acesso. E o Tantra ele surge como um movimento para restabelecer ou redemocratizar esse caminho, o caminho espiritual, o caminho do yoga. E aí, nesse sentido, ele não vai contradizer a cultura védica, ele vai apresentar com um novo olhar, né? Então, não é que está tendo uma ruptura, né? Mas ele vai apresentar o conhecimento, os conhecimentos e as práticas com um olhar, uma metodologia mais acessível, mais popular. Vai ser, você precisa passar por iniciações para adentrar nesse caminho, mas você não precisa mais ser de uma determinada casta, você não precisa mais ser homem, então, as mulheres começam a ter protagonismo também nesse movimento. E um dos resgates da tradição do Tantra, muito importante ali, é que o corpo, anteriormente, ele também estava caindo nesse lugar assim de desvalorização, de entender que o corpo era algo que por ser muito denso, por ser muito sujeito ao aquilo que é impuro, aquilo que é pecado, entre aspas, né? Vocês tinham essa noção de pecado naquela época? Provavelmente sim, mas não com essa palavra. Então era um foco, um objeto de distração, muitas vezes, era visto como um objeto de distração. E no Tantra, o corpo ele é visto como um veículo de autoconhecimento, um instrumento de crescimento espiritual. Então, tudo aquilo que está relacionado ao corpo passa a ter também importância. Então, o Tantra ele traz esse olhar. Infelizmente, o Tantra chega aqui no Ocidente muito deturpado, muito distante do que. Se a gente, infelizmente, fizer uma pesquisa sobre Tantra nas redes, nos mecanismos de busca, a maior parte das coisas que vão surgir lá vão ter características de eróticas, técnicas para potencializar o prazer sexual, essa coisa que acabou virando. Mas em essência, o Tantra ele não propõe nada de cunho é, erótico, sexual, a não ser que tenha uma parte muito específica dentro desse contexto, que por você sacralizar o corpo e todas as suas expressões, existe um ritual específico de conexão através do sexo, mas com um conhecimento muito bem embasado, com uma contextualização específica dentro daquela proposta, e que infelizmente algum ocidental espertão pinçou bem essa parte aí e ainda por cima distorceu completamente. E aí hoje em dia a gente tem essas massagem tântrica, nem existe massagem tântrica no Tantra original, isso é uma coisa que foi criada, infelizmente. Com essa, não tem problema você fazer esse tipo de coisa, essas terapias que vão, né, trazer esse benefício, porque pode ajudar muita gente, né? A questão não é essa. Não estou querendo ser aqui um puritano nesse sentido. Mas o problema é chamar isso de tantra, porque na verdade é da mesma forma que a pessoa cria aquelas abordagens que, que, que distanciam totalmente o yoga da sua proposta e continua chamando de yoga. Então aí vê lá, o yoga com cerveja, ou yoga com armas de fogo, ou yoga com não sei o quê, ou yoga pelado, não sei o quê. Tudo isso talvez até traga algum benefício para alguma pessoa, né, para o que está nessa procura, nessa busca. Mas acaba que perde o sentido você continuar chamando isso de yoga, né? Porque é uma outra proposta. Enfim, né? Algumas reflexões aqui. Então, voltando, o Yoga Sutra, ele é anterior ao movimento do Tantra e, consequentemente, ao Hatha Yoga, que é a versão que a maior parte das pessoas hoje em dia pratica, né? O Hatha Yoga. Todas as pessoas que praticam yoga através de prática corporal, prática psicofísica, têm, de alguma forma, conexão com o Hatha Yoga, né? Mesmo que de forma um pouco indireta, mas tem. É o Hatha Yoga que inaugura essa ideia de trazer o corpo.
já que o Tantra trazia essa ideia de sacralizar o corpo, então eles desenvolveram ali uma tecnologia, digamos assim, né, para você tornar esse corpo mais forte, mais flexível, mais saudável, de uma forma que ele pudesse ser um bom veículo, né, um bom veículo para o crescimento espiritual, para o processo de autoconhecimento. Né? E a partir daí surgem todas as técnicas psicofísicas do Hatha Yoga para tornar esse corpo um corpo capaz de sentar, meditar e atingir a autorrealização. Né? Inclusive, tem textos do Hatha Yoga que apresentam essa ideia, né, de que o Hatha Yoga ele foi organizado, estruturado para que o praticante possa, em seguida, se aprofundar no Raja Yoga, né, que é o yoga real, o yoga da meditação, que é o yoga do Yoga Sutra. O yoga do Yoga Sutra também é conhecido como Raja Yoga. Muito bom. Então, algumas características da literatura sutra. Deu uma travadinha, mas acho que já voltou, né? Então, algumas características da literatura sutra. Ah, Quando a gente fala sutra, a gente está se referindo a uma categoria literária, né? Então, nessa categoria literária, a gente vai encontrar versos concisos, que a gente chama de, aqui em português, a gente chama de aforismo. Por isso que às vezes as pessoas traduzem, né, os aforismos de Patanjali. Né? O Yoga Sutra, ele é constituído de aforismos. Ele procura apresentar esse conhecimento de uma forma muito clara, então sem ambiguidade, ao mesmo tempo que é curtinho, né, que se usam poucas palavras, ele é repleto de significado. Por isso que esse tipo de texto, muitas vezes, ele precisa de comentários, porque às vezes você lê o texto original e aí você lê ali um, dois, três, quatro, quando você vai ver, você leu vários, mas você não absorveu qual que é a ideia, né? Não tem, né? A primeira vez que eu li o Yoga Sutra, bem no comecinho ali, quando eu estava retomando, eu tive contato com yoga pela primeira vez na adolescência, né? Num contexto de academia, estava fazendo ali para me dar mais foco para o período pré-vestibular e tudo mais. Então, nesse momento, eu nem entrei em contato com texto nenhum. Eu fazia as práticas, fazia muito bem para mim, eu percebia que tinha alguma coisa muito preciosa ali, mas ainda não tinha maturidade para captar o que que é. Na adolescência, né? Aí, quando eu deu certo, eu entrei nas faculdades que eu queria, e aí, no primeiro ano da graduação, eu resolvi voltar a praticar, mas aí com mais um olhar de aprofundamento mesmo. E eu lembro que eu tinha essa curiosidade, né? Mas de onde vem isso? Por que que a gente faz assim e tal? E nessa ânsia de entender da onde que vinha, o porquê, os fundamentos, eu peguei e fui ler, né? Pesquisei, descobri que o Yoga Sutra era uma base importante da literatura do yoga e fui ler. E peguei e fui lendo assim um texto que era a tradução, mas não tinha muitos comentários, né? Eu já fazia apenas alguns apontamentos. Isso eu estou falando assim coisa de 20 anos atrás, quando eu fiz essa experiência de voltar, me aprofundar bastante no caminho do yoga e aí ir atrás das referências literárias. E eu lembro de não entender quase nada, assim. Eu falei assim, não é possível isso. Como que eu, né? Eu achava que eu tinha ali uma noção, uma noção, assim, né, cognitiva, eu tinha um desenvolvimento cognitivo bom, assim. Mas não entendi quase nada. Depois que eu fui compreender de que, né, precisa de um suporte, né? Os livros hoje em dia, dependendo do autor, né, e da abordagem, ele vai trazer uma base interessante, com os comentários, as reflexões, uma boa tradução, né? E esse estudo feito com um professor que já está nesse caminho já há mais tempo, que já estuda esse texto já há bastante tempo, também teve esse momento de estudar diretamente com o professor, e depois ter o estudo no qual o professor apresenta o texto, né, com as reflexões, com os comentários e tudo mais. É claro que os livros eles podem servir como um suporte, ali, um ponto de apoio, mas a forma mais coerente, mais correta ali mesmo, dentro dessa literatura, desse contexto, é você ter esse contato com o texto a partir de um professor mais experiente. Então, outras características ali da literatura sutra, ele é um conhecimento universal e atemporal.
Então, não importa muito se a pessoa está lendo aquele sutra há não sei quantos séculos atrás, numa terra distante, numa cultura muito diferente, a tendência é que seja um conhecimento que sirva a essas pessoas daquele contexto e para nós agora. Tanto é que se a gente for ler o Yoga Sutra agora, no contexto em que estamos, nesse tempo atual, vai fazer muito sentido, né? Diferente de outras obras que às vezes estão um pouco mais vinculadas ao tempo em que elas são escritas, né, e à cultura. Né? Quando a gente pega alguns livros alguns tratados do Hatha Yoga, algumas coisas a gente consegue aplicar em qualquer momento, mas algumas são muito marcadas para aquela época, né? Quando ele descreve, por exemplo, o local de prática. Como que é um local de prática do Hatha Yoga clássico, daquele Hatha Yoga medieval, né? Que surge ali a partir do século XII. Aí ele vai falar que o Hatha Yoga ele deve ser praticado numa caverna, assim, só com a porta só a entrada e a saída tem que ser a mesma, tem que estar coberto, o chão tem que estar coberto ali por esterco de vaca seco, enfim, né? Se a gente for ver, aplicar esse tipo de contexto para a nossa realidade agora, não vai fazer sentido. Mas, enfim, a ideia é que seja um conhecimento universal e atemporal. Quando o Patanjali nos apresentar que a base ah, da, da, da ética do yoga é a não violência, e ele explica por quê, nossa, faz muito sentido. Ele fala dos preceitos, dos valores que precisam ser cultivados ali, como a não violência, a veracidade, a integridade, a moderação, o desapego, né? São os 5 yamas. Depois ele nos fala sobre eh, a disciplina, a purificação, a- o contentamento, o o empenho, o autoestudo, a entrega ao absoluto. São preceitos que são colocados ali, e vários outros, quando ele explica a natureza da mente, quando ele fala sobre asana, pranayama, tudo de forma muito essencial, de forma muito clara, e que a gente consegue aplicar, né? Se aplicava muito bem naquela época, imagino eu, mas atualmente, assim, continua fazendo muito sentido. E ele apresenta todos esses conceitos de forma muito objetiva, né? Tem uma objetividade ali, ele não fica floreando, ele não fica dando voltas. Como a literatura tem essa tendência de ser concisa, mas ao mesmo tempo muito assertiva, então tem essa objetividade. E uma característica muito interessante também é que ele é um tratado que apresenta termos e formas de de se relacionar ali, né, da relação do professor com o aluno, de uma forma que apresenta conhecimento com muita dignidade e elegância, né? Então, quando ele fala, por exemplo, que nós temos essa mente, somos muito dispersos, muito confusos, né? Ele fala que, né, no geral, nós temos essa mente confusa, dispersa, agitada, mas ele fala isso de uma forma muito acolhedora, assim, falando que né, é uma característica comum a todos nós. Ele não vai sair trazendo termos assim de depreciativos, né? E aí ele apresenta também soluções, né, de como que a gente sai dessa mente desperta, agitada, confusa, em direção a uma mente mais serena, mais clara, né? Então são algumas características da literatura sutra. Aí vamos refletir aqui brevemente sobre o propósito dessa obra. Patanjali ele busca responder ao longo do seu texto 3 questionamentos. Veja só, né? 3 questionamentos bem fundamentais. Assim, ele responde o que é yoga. Então, ele apresenta ali logo nos primeiros, no segundo sutra do capítulo 1, ele traz uma definição clássica do que é yoga, né? Definindo o yoga enquanto um estado de consciência no qual existe uma condição de estabilidade mental. E aí, logo em seguida, ele já fala o porquê de você atingir esse estado, né? Por que que é tão importante cultivar essa mente lúcida, né? Essa estabilidade na mente. E aí ele vai nos trazer a resposta do porquê se fazer isso. E aí, para não ficar uma coisa muito subjetiva, né? Imagina, ele traz o que é yoga, ele fala o porquê da gente praticar yoga, o porquê de se trilhar esse caminho, né? Mas aí, se parasse por aí, ia ficar uma coisa meio subjetiva demais. Então, ele também traz a resposta do como.
trilhar esse caminho? Como fazer, desenvolver essa prática? E aí ele vai dando um método, né, uma metodologia para você desenvolver e trilhar esse caminho. Então, nesse sentido, essas três perguntas são respondidas e isso traz uma riqueza para esse texto muito grande. E outros pontos importantes são apresentar a natureza do sofrimento, isso é uma coisa que surge lá no Samkhya, né? Reconhecer que a nossa experiência aqui nesse mundo material, ela vai estar permeada por sofrimento, né? O sofrimento é uma realidade dessa dessa experiência que nós estamos tendo. Às vezes as pessoas olham para essa constatação de uma forma, né, ah, mas que visão pessimista que o Samkhya traz, que visão pessimista que o Yoga traz, mas eu entendo que seja uma visão mais realista, né? Porque assim, a ideia é que, ah, tá, existe o sofrimento, vamos se afundar nele, né? Não é essa a proposta. A gente parte do pressuposto que o sofrimento existe, a dor decorrente desse sofrimento, né? Tá ali, existe uma causa para esse sofrimento, que é a ignorância, e aí reconhecendo tudo isso, a gente tem a possibilidade de transmutar, a gente tem a possibilidade de transcender, tá? Então ele apresenta reflexões sobre os meios para se dissolver as causas do sofrimento. Ele vai falar também de possíveis obstáculos que podem surgir no caminho do praticante. Então percebam, né? É um, é um texto que fala sobre fundamentos teóricos, mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito empírico também. Ele fala de experiência, né? Imagine, milhares de yogis se desenvolvendo nesse caminho e relatando ali as suas experiências, validando, né, este caminho através das suas experiências. E imagina a força que isso tem, né? Então, quando isso chega nesse formato texto, ele já foi validado por centenas né, milhares de yogis que trilharam esse caminho e validaram, né? Então, quando a gente vê hoje em dia, né, o yoga sendo diversos dos benefícios da prática do yoga sendo comprovados cientificamente, é uma constatação que vem de séculos atrás, né? Esses benefícios todos foram sendo comprovados por inúmeros yogis ao longo de séculos. Porém, agora a gente tem os instrumentos necessários para validar isso, comprovar isso cientificamente. O que é importante, né? Porque o yoga ele vai ganhando mais crédito, ele vai sendo mais reconhecido, isso é interessante. Mas nada mais é do que o que esses antigos yogis já reconheciam e comprovavam, né, nas suas práticas. Então, por que que eu trouxe isso? Porque além de Patanjali apresentar um caminho com as técnicas adequadas, ele vai dizer também o que que vai surgir de obstáculo. Então, ele já sabe que é muito provável que vai surgir determinados obstáculos no seu padrão mental e que vai atrasar, que vai te desafiar. Né? Ele vai falar sobre negligência, vai falar sobre preguiça, ele vai falar sobre instabilidade, de você alcançar algo e sustentar, né? Enfim, ele vai trazendo esses obstáculos e formas de dissolver esses obstáculos. E, além de tudo isso, ele também apresenta quais são as consequências de se trilhar essa jornada de libertação. Então, ali no capítulo, especialmente capítulo 3, ele vai falar o que que você desenvolve e por mergulhar, né, nessa jornada aí de habilidades, de benefícios e tudo mais. E o capítulo 4 vai direcionar para o objetivo final do caminho do yoga, que é a libertação, né? Então, já que eu estou falando um pouquinho da estrutura do texto, vamos aqui apresentá-la, então. Então, o sutra, já comentei, né? Ele é uma sentença concisa e que apresenta a essência do ensinamento. A palavra sutra significa fio,
e geralmente é traduzido de forma simples como aforismo. Até a palavra sutra, ela vem, ela deu uma palavra que para nós se conecta com esse significado que também, que é suturar, né? O sutra ele também traz essa ideia de costurar, de conectar uma ideia com a outra, né? A estrutura do texto é feita toda dessa forma. Então, o sutra, existe um sutra, o sutra posterior se conecta ao sutra anterior, e isso vai sendo tecido, né, costurado uma ideia na outra até compor uma grande teia de conhecimento, de saberes ali, né? O texto ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo é chamado Samadhipada. São 51 sutras, ele apresenta ali conceitos essenciais, ele responde o que é yoga e apresenta reflexões sobre a natureza da mente. E também os meios para desenvolver serenidade mental e estabelecer o samadhi, aquilo que eu comentei, né? Sair daquele padrão mental mais confuso, agitado, disperso e para um padrão mental mais sereno, com mais discernimento, né, na direção desse estado que ele chama de samadhi. Ele vai dizer que o samadhi, inclusive, esse estado de samadhi é sinônimo do estado de yoga, né? Ele vai apresentar o yoga tanto como um estado, como também como um caminho, né? Ou, se você preferir, yoga é tanto a meta a se atingir, como também o método utilizado. Né? Tudo isso é dito que o primeiro capítulo ele escreve já pensando em pessoas que já têm um desenvolvimento ali no caminho do yoga, já têm uma mente mais estável, e aí conseguiriam atingir ali o estado de samadhi só tendo esse contato com o primeiro capítulo. É uma forma de apresentar os conhecimentos no contexto do yoga, é muito comum isso. Você apresenta aquilo que é mais refinado e profundo logo de cara. Aí quem tem condições de absorver isso já absorve, tipo, menos de 1% das pessoas. E aí depois, em seguida, ele nos apresenta o Sadhanapada, que é o segundo capítulo, que é um capítulo mais tangível, que vai apresentar um caminho, um método mais organizado, né, mais sistematizado, porque aí são as pessoas que não dão conta de absorver completamente ali o que foi apresentado no capítulo 1 e vão precisar desse suporte que o capítulo 2 traz. Então, sadhana é a palavra sânscrita para prática ou método. Aqui, o autor descreve 2 sistemas de yoga, que eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Um é chamado Kriya Yoga e o outro Ashtanga Yoga, tá? Eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Esses são os 2 principais métodos apresentados ali nesse capítulo 2. Aí o capítulo 3, Vibhuti-pada, são 56 sutras. Vibhuti é a palavra sânscrita para poder ou manifestação. Poderes especiais são adquiridos pela prática do yoga. A prática de dharana, dhyana e samadhi é referida como samyama e é considerada uma ferramenta para alcançar várias perfeições ou siddhi, os poderes, né? O texto, ele adverte, ali no Sutra 37 do capítulo 3, que esses poderes podem se tornar um obstáculo para o yoga, para o yogi que busca a libertação. Então, na medida em que você vai ganhando várias habilidades, se você não estiver atento e muito focado no caminho, essas habilidades elas podem virar uma distração, né? E é muita gente, como a gente vê bastante isso, né? A pessoa começa a se desenvolver e ficar, é, às vezes, maravilhado, encantado com aquelas novas habilidades, e isso acaba indo para o lugar do ego, quando na verdade a prática do yoga está buscando você se desidentificar com várias questões ali que te aprisionam, e aí o que acontece é você tornar essas habilidades mais fonte de aprisionamento, né? Adicionando novos rótulos, novos condicionamentos a partir disso. Então, isso pode acabar também virando um obstáculo, né? Então, Vibhuti-pada vai falar um pouco sobre isso. E o último capítulo, Kaivalya-pada, 34 sutras,
Kaivalya se traduz literalmente em isolamento, mas, conforme usado no sutra, significa emancipação ou libertação. E é usado onde outros textos costumam empregar o termo moksha, também aí designando a libertação. O Kaivalyapada descreve o processo de libertação. Então, quando você se aprofunda perfeitamente no yoga e experiencia aí os siddhis, né, dentro ali dos poderes, das habilidades ali que o yoga vai trazer e utiliza eles como plataforma para você, para sua autorrealização, né, e não para um narcisismo ou uma competição ou comparação que às vezes a gente acaba fazendo, né? Então, Kaivalyapada é a descrição desse caminho quando o yoga está integrado e você começa a se direcionar para esse objetivo final, né? Que é se libertar da sua ignorância existencial e do consequente sofrimento que essa ignorância gera, tá? Muito bem. Então, eu fiz esse panorama geral, introdutório. Aqui tem ali eu coloco aqui, uma breve introdução ao Samkhya, mas a gente não vai dar conta de nem fazer essa introdução. Nesse primeiro momento, nesse contexto, se a gente quiser fechar ali perto das 9 e pouquinho, a gente vai, a gente não vai conseguir se aprofundar muito agora, mas é só para vocês terem esse gostinho que a gente vê também no curso, que o Sam, que ele vai servir como base de vários conceitos ali do Yoga Sutra, e a gente busca compreender um pouco mais o que que essa escola filosófica propõe. Né? O Sam, que é conhecido como o conhecimento que liberta do sofrimento, né? Aparece em textos como Mahabharata. Não há conhecimento como Samkhya, nem poder como Yoga. O ignorante entende Samkhya Yoga como disciplinas diferentes, o sábio não. Aquele que considera os dois como integrados tem a visão correta. Aquele que se aplica adequadamente a um amadurecerá os frutos de ambos. Só para demonstrar essa ideia de como o Samkhya está integrado com o Yoga. Né? Não é que o Samkhya é a teoria do yoga e o yoga é a prática do Samkhya, ou o Samkhya é a filosofia e o yoga é o método. Eles são assim duas faces da mesma moeda, né? O Samkhya ele vai trazer alguns fundamentos da filosofia, da psicologia que vai aparecer no yoga. O yoga ele também tem os seus próprios fundamentos que vão ajudar a enriquecer ali o entendimento do Samkhya. Então tá tudo integrado, tá? Então só para a gente entender um pouquinho a ideia central do Samkhya. Vou mudar aqui um pouquinho. Samkhya, a palavra Samkhya significa enumeração. É um conhecimento discriminativo para compreender a existência, compreender a realidade. Então, ele parte do seguinte pressuposto: existe dukkha, né, como eu disse para vocês, existe o sofrimento e ele é proveniente de três principais fontes. Ele é proveniente do corpo do próprio corpo e mente, ele é proveniente de causas externas, né, outros seres, e ele é proveniente de fenômenos naturais e sobrenaturais, né? Isso é o que está escrito no texto, né? Então, nesse campo entra, teve uma tempestade destelhou o telhado da minha casa, uma enchente, terremoto. Tudo isso pode ser uma fonte de dor e sofrimento, né? E a partir de dukkha, dessa dor e do sofrimento, a gente tem um processo de retroalimentação. Então, a ignorância, que a ignorância não é aquela ignorância de não saber determinados conteúdos ou, né, disciplinas, enfim. É uma ignorância de não saber quem você é, uma ignorância existencial ou estrutural, né? A percepção equivocada sobre si mesmo e a realidade. Essa ignorância ela vai se desdobrar em outras aflições, como asmita, o egoísmo, raga, o apego, doesha, a aversão, abhinivesha, o medo. Então são outras aflições que surgem a partir da ignorância, né? Eu posso me tornar mais egoísta, né? Mais, né? Essa ideia de tudo é sobre mim, tudo é para mim, tudo é sobre mim, né?
E Raga, a questão do apego e da aversão, que são grandes geradores de desequilíbrio também, e o medo. Isso vai gerar aprisionamento, insatisfação, carência, insuficiência. Todo esse quadro que, né, no primeiro momento parece muito pessimista, vai alimentando essa questão da dor e do sofrimento, né? E aí vem essa pergunta, tá? Como se libertar deste ciclo vicioso? Os antigos sábios, tanto do Samkhya quanto do Yoga, é, desenvolveram a ideia de que é o discernimento discernimento sobre quem somos em essência, né? É o discernimento que nos ajuda a reconhecer esse quadro e buscar se libertar dessa condição. Só que se a gente só traz essa informação, né? Ah, tá, é o discernimento que nos liberta, né, desse ciclo vicioso, né, de ignorância e sofrimento. Se parasse por aí ia ficar muito vago, né? Tá, mas e aí, como é que eu faço isso? E então, qual é o método? O yoga. O yoga surge como um método, né, muito completo em si mesmo, porque tem tanto teoria quanto prática ali, né? Para desenvolver o discernimento, desenvolver ali um processo de autoconhecimento que vai nos ajudar a transcender esse estado de ignorância e sofrimento, tá? Então, o Samkhya, em resumo, um grande resumo mesmo, sim, ele vai nos apresentar esse quadro. E aí, alinhado a isso, ele vai apresentar também diversos componentes que compõem essa realidade, desde os aspectos mais densos, aqui como os cinco elementos, os Panchamahabhutas, como os órgãos de ação, os órgãos de conhecimento, a nossa mente, os, as qualidades aqui, né, que permeiam o universo, tamas, rajas e sattva, que são qualidade da inércia, do movimento e do equilíbrio, da luminosidade, e como essas qualidades também influenciam o nosso senso de individuação, ou que algumas pessoas vão chamar também de ego, isso aqui, arrancara, a nossa inteligência, uma inteligência um pouquinho já mais próxima do que seria a nossa consciência, né? E tudo isso surge a partir da interação entre dois aspectos principais, né? Purusha, consciência luminosa, e Prakriti, o princípio material. A partir da interação entre Purusha e Prakriti, né, consciência luminosa e princípio material, vai se desdobrar todos esses elementos aqui até chegar em nós, né? Nosso corpo, essa pessoa estruturada com esse corpo, com essa mente, com essas emoções, com esses sentidos, ela o que é essa pessoa? A organização de uma forma muito peculiar, muito individual, de todos esses elementos. E qual que é a proposta do Samkhya e do Yoga? Nós reconhecermos que por trás ou simultaneamente a este corpo que se manifesta aqui nessa realidade, com todas as suas características, nós somos, em essência, Purusha, nós somos consciência luminosa, né, que decidiu experimentar a realidade. E aí o yoga é um caminho de retorno para a nossa verdadeira morada, né? Para a nossa verdadeira realidade, reconhecendo todos esses aspectos que nos compõem, de cada um, né, à sua maneira, chegando até essa buddhi, até a nossa inteligência luminosa, para perceber que, em essência, somos essa consciência. Como eu disse para vocês, isso aqui não é para principiantes. Para a gente poder entender de verdade mesmo, a gente precisa se dedicar a um tempinho aí para ver cada um desses componentes, entender qual que é o papel de cada um deles e como se dá esse caminho de retorno, né? Então hoje é só para a gente ter uma ideia de que isso existe e que essa é uma das bases filosóficas do Yoga Sutra, tá? E aqui também, para a gente não sair daqui hoje sem ter esse gostinho de entrar em contato com o texto, eu selecionei alguns sutras bem estratégicos para a gente ter essa experiência de o que vai ser apresentado no curso, né? Da gente ter o estudo do sutra, ver ali qual é o significado dele. Hoje a gente também, de forma mais
sintética e rápida, porque, né, se a gente fosse, eu trouxe mais de 10 sutras, né? Nos nossos encontros, a gente vai ver um número menor, porque a gente vai se debruçar sobre ele, vamos refletir e vamos entoar para pegar bem qual que é a sonoridade, como que era entoado no contexto original, né? Então aqui eu selecionei alguns que vão já dar um caminho para a gente entender um pouco da proposta dessa obra. Então, o primeiro sutra que eu selecionei talvez seja o mais famoso, né? Aquele que muitas pessoas tatuam ali no corpo e tal, que é o sutra que fala sobre, que traz a resposta para a pergunta o que é yoga. E, e a gente poderia entoar da seguinte forma: ó. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Seria a entoação tradicional, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha. E aí a gente vai palavra por palavra, olha só. Yoga, a gente não vai traduzir. Yoga, se a gente fosse traduzir a palavra yoga, a gente poderia colocar união, integração, né, que vem da raiz sânscrita yud, significa justamente isso, unir, integrar. Chitta, maior parte dos tratados, das traduções vai traduzir Chitta como mente, mas alguns vão falar de consciência, porque Chitta não é simplesmente a nossa mente operacional, aquela que é responsável por organizar, processar, né? Ela também tem ali aspectos que correspondem à nossa, ao Ahankara, né, que é o nosso ego, também tem aspectos que compõem a Buddhi, que é a nossa inteligência. Então, Chitta seria mais ou menos essa junção aí de inteligência, a mente operacional e o nosso senso de individuação. Por isso que colocar somente dá uma empobrecida. Mas a gente entende, né, que, né, não é só a mente operacional. Por isso que alguns autores optam por colocar consciência, porque aí englobam esses outros aspectos também. Vritti, a gente pode traduzir de diferentes formas, mas todas têm um sentido semelhante, que são flutuações, turbilhões, perturbações, é um tipo de movimento, de agitação. Nirodha seria uma palavra que significa o conter, controlar, estabilizar. Então, a possível tradução para esse sutra seria: Yoga é a estabilidade das flutuações da mente. Ou a gente também vai encontrar esse sutra sendo traduzido de diferentes formas. Pode ser que o Nirodha ele entre mais com uma coisa de conter ou de cessar, né? Então, yoga é a cessação, e aí flutuações pode ser substituído por turbilhões ou perturbações ou atividades. Então, yoga é a cessação dos turbilhões da mente, tá? Então, é assim que é definido o yoga logo no início do texto. E aí a gente não para por aí, porque aí a gente começa a trazer as reflexões, né? Então veja só, o yoga, originalmente, ele é definido como um estado de consciência no qual existe uma condição de estabilidade mental. E por que que é tão valorizada essa ideia da estabilidade mental? E aí isso a gente vai entender conforme a gente for estudando, né? Por que que é tão importante a gente estabilizar a nossa mente? Essa resposta começa a surgir já no sutra seguinte, que ele responde a perguntinha do por que se praticar yoga, por que a gente trilhar esse caminho. E aí ele responde assim, ó, tadadraftuhu swarupe avasthanam. E aí uma tradução palavra por palavra, tada, então, e aí lembra que eu falei sobre essa característica da literatura sutra de ser uma costura, de ir suturando, né? Então, o que? Então, neste estado de yoga que foi apresentado no sutra anterior, então, se estabelecendo nesse estado de yoga, então, tada, o indivíduo, Drashtohu, ou aquele que vê, né? Algumas pessoas vão colocar até vidente aqui para traduzir esse termo, mas aí pode confundir um pouco as pessoas, né? Então, ele está falando do indivíduo, né? Aquele que tem ali a visão. A Swarupe, essência ou verdadeira natureza.
Avasthanam, se estabelece, permanece, repousa. Então, a possível tradução seria: então, nesse estado de estabilidade mental, que é o yoga, o indivíduo se estabelece em sua verdadeira natureza. Então, quando o indivíduo ele atinge esse estado de yoga, no qual existe essa condição aí de estabilidade mental, de lucidez, de clareza, ele se estabelece, ou ele se aproxima e ele se expressa a partir da sua verdadeira natureza, essencial, né? E a gente tem essa experiência, né? Quando a gente está com a nossa mente um pouco dispersa, ou quando a gente está tomado por alguma emoção específica, está com raiva, fica tudo nublado, né? Os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações seguem esse padrão. Então, se está um padrão instável, toda a nossa expressão vai ser contagiada por isso. Pensamentos, palavras e ações. Agora, quando a nossa mente ela está estabilizada, existe lucidez, existe clareza, existe discernimento. Pensamentos, palavras e ações vão seguir esse padrão. Por isso que é tão importante. Por isso que depois a gente vê ali as definições de yoga na Bhagavad Gita. Uma das definições que eu acho que eu gosto muito que aparece lá é o yoga enquanto a maestria na ação, né? Yoga ha karmasu kaushalam. Yoga é a excelência ou a maestria na ação. Por que que o yoga é a maestria na ação? Tudo que a gente faz, que a gente, né, realiza, tem uma maestria, tem uma excelência. Porque está vindo de uma mente estável, está vindo de uma mente lúcida. Então a gente age no mundo de uma forma mais consciente. Tá? Então, assim, eu teria camadas e camadas de percepção, interpretações e comentários para fazer aqui. Estou dando só um gostinho para vocês, tá? Então, aqui ele responde a pergunta do porquê, né? Mas, no geral, as pessoas que vierem praticar yoga nas suas aulas, né, se você já for professora, por exemplo, se você perguntar para ela o porquê dela estar ali, provavelmente ela vai responder que é para melhorar a dor nas costas dela, ou que é para diminuir as crises de ansiedade. E tá tudo certo, né? As pessoas vão buscar o yoga para sanar os desequilíbrios que estão mais tangíveis, que estão mais próximos dela. Em última instância, o yoga é para libertar do sofrimento. Mas, às vezes, para a gente reconhecer que existe esse sofrimento causado pela nossa própria ignorância, a gente talvez tenha que sanar outros sofrimentos, outros desequilíbrios, para poder ter espaço para enxergar além. Então, de repente, o sofrimento mais aparente para mim é a minha dor nas costas, é a minha ansiedade. E tá tudo certo, a gente vai, o yoga vai ajudar bastante nesse sentido, vai ter uma série de benefícios para equilibrar uma série de desequilíbrios, e aos poucos a pessoa vai percebendo que por trás daquela prática tem um caminho muito profundo e vasto que, em última instância, vai permitir que ele reconheça a sua verdadeira natureza e passe a se expressar a partir dela. Muito bem, se têm comentários, dúvidas, lembrem, usem o chat e depois anotem, se for o caso, a gente conversa, a gente comenta depois. Seguindo aqui, eu estou pulando, né? Você viu que eu pulei do 3 para o 12, estou criando uma linha de pensamento para trazer essa apresentação inicial para vocês. Tem esse sutra que apresentam dois pilares para a prática do yoga: Abhyasa e Vairagya. Então, o sutra ficaria assim: Abhyasa Vairagya Abhyam Tat Nirodha. E aí a tradução seria Abhyasa, que podemos traduzir como prática ou persistência, um método, né, uma disciplina. Vairagya Abhyam, desapego. Tat, daqueles. Nirodha, controle, supressão. Então, uma possível tradução seria a supressão das modificações da mente, aquele estado confuso, agitado que a gente está, é obtido pela prática persistente e pelo desapego. E aqui às vezes aparece a analogia, né, do yoga como sendo um pássaro
E cada asa desse pássaro é uma dessas qualidades. Então, uma asa é Abhyasa e a outra asa é Vairagya. Se esse pássaro tem uma asa muito bem desenvolvida e a outra não, ele não vai voar tão bem. Ele não vai poder fazer esse grande e belo voo do yoga. Então, se ele está lá com a Abhyasa, está com uma boa prática, uma persistência, ele está ali com uma constância, um comprometimento com a sua disciplina, com a sua prática, mas ele está muito rígido nisso, está faltando desapego, está faltando uma confiança, um relaxamento, ele vai ficar meio capenga. E se for para o outro lado também, né, a pessoa não tem tanto comprometimento, tanta disciplina, né, tanta constância ali na sua prática, mas tem ali essa questão do desapego e tem ali uma confiança de que tudo vai dar certo, mas se ele não está fazendo a parte dele, esse pássaro também não vai voar. Então, ao mesmo tempo que você tem uma boa prática, uma persistência, tem constância, desenvolve a sua prática com disciplina por um longo período, tem ali um entusiasmo naquilo que você está fazendo, tem também essa questão do desapego. Tem uma confiança de que as coisas vão acontecer da melhor forma possível, porque você está fazendo a sua parte. E aí a gente consegue alçar esse voo do yoga. Tá? Então, esses dois pilares vão surgir em outros. Na Bhagavad Gita também, Krishna apresenta essa ideia de Abhyasa e Vairagya para Arjuna. Então, são dois termos importantes. Né? De novo, poderia ficar falando muito mais sobre isso aqui, mas a gente vai seguir para o próximo ponto. Então, saímos do capítulo 1, estamos agora no capítulo 2. Primeiro sutra do capítulo 2. Deixa eu ajeitar a janelinha aqui para eu não ficar na frente. Aqui, pronto. Então, o primeiro sutra do capítulo 2, Patanjali vai trazer. Tapaha swadhyaya ishvara pranidhanani kriya yoga. Tapaha, a disciplina, austeridade. Swadhyaya, o autoestudo, o autoconhecimento. Ishvara, consciência suprema, ou as pessoas vão trazer como Deus. Pranidhana, entrega, rendição. Kriya, Kriya tem a mesma raiz da palavra karma. Ambas têm a raiz kr, que é o fazer, né, o agir. Então, Kriya é uma ação preliminar, uma atitude, uma ação purificatória, uma ação que não deixa marcas. Karma também é ação. Quando a gente fala karma yoga, às vezes a gente foca muito no karma como consequência da ação, né? Você olha para a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é meu karma, porque tem uma questão ali de uma consequência de algo que foi feito e tal. E geralmente algo desafiador, né? Mas karma, a ideia de consequência da ação, ela está conectada com a ação em si. Então, karma é tanto a ação quanto a consequência daquela ação. Pois bem, uma possível tradução seria disciplina, autoestudo e entrega a Ishvara, entrega ao absoluto, constituem o yoga preliminar ou uma atitude de yoga. E aí, o que Patanjali está querendo nos apresentar aqui? Que existe alguns preceitos que devemos cultivar e que esses preceitos vão constituir uma atitude de yoga, uma atitude que vai ajudar você a trilhar o caminho de autorrealização. Né? Então, ele diz assim que a disciplina, a prática, quando você está fazendo, né, direitinho a sua prática, tem uma disciplina. Quando você está trilhando ali um caminho de estudo, um estudo de si mesmo, né, de autoconhecimento, um estudo das escrituras, como a gente está fazendo aqui hoje, né, dos principais textos desse caminho, você então pode ter uma confiança de que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Você pode trazer isso de uma forma com mais espiritualidade, trazendo essa conexão com Deus, né? Ou você pode trazer só essa ideia de confiar, né? Confiar de que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Então, aqui a gente tem também expressões do yoga, né? Quando a gente põe assim a disciplina, a prática, karma yoga. Quando você tem o autoestudo, tem jnana yoga, yoga do conhecimento.
quando você tem a entrega a Ishvara, você tem Bhakti Yoga, o yoga da devoção, né? E aí você direciona essa devoção para aquilo que faz sentido para você, né? O yoga ele não vai te dar um dogma que tem que falar, você tem que acreditar num determinado Deus, com determinadas características, com, com determinadas condições ali para você poder entrar nesse caminho. Você pode, dentro da sua crença, né, eu sigo uma determinada religião, você pode continuar seguindo. O yoga ele vai te ajudar até a ter mais clareza e ser um seguidor desta religião mais consciente, né? A ideia não é que a religião se torne uma barreira, né? O yoga ele vai, inclusive, propor a dissolução dessas barreiras religiosas. Tá. Então, esse aqui é o começo do capítulo 2 que vai falar sobre o sadhana, né? O caminho para você trilhar. Lembra que eu comentei, né, que a gente estava em Samadhipada, que era aquele capítulo que fala um pouquinho mais sobre a natureza da mente, traz conceitos essenciais, fala do yoga de uma forma mais refinada e tudo mais. E aí agora a gente entrou no segundo capítulo que vai começar a apresentar alguns métodos para a gente atingir esse estado que foi apresentado no capítulo um. Então, quando você está se desenvolvendo nessa proposta aí do Kriya Yoga, por exemplo, que ele fala sobre Tapa, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana, ele diz que esse Kriya Yoga vai nos ajudar a dissolver as aflições humanas. E aí ele define quais são as aflições humanas. Ele diz Avidya, Smita, Raga, Dvesha, Abhinivesha, Klesha. Então, as cinco aflições, né, sendo que a raiz de todas elas é a ignorância, a vidya, asmita, o egoísmo, raga, o apego, dvesha, a aversão, abhinivesha, o medo da perda, em última instância, o medo da morte, né? Kleshaha são as aflições. Então, a tradução seria ignorância, egoísmo, apego, aversão e medo constituem as aflições humanas. E aí, Kriya Yoga, aquela atitude de yoga, ela vai nos ajudar a dissolver um pouco dessas aflições e nos direcionar para o estado de discernimento, que é aqui o que aparece no Sutra 26 do capítulo 2, né? Então ele diz assim que a ignorância é a principal raiz do sofrimento. Tá, então como que a gente faz para dissolver a ignorância? Viveka kyatihi aviplava hana upayaha. Viveka, discernimento, kyatihi, aquele que, aviplava, sem obstáculos, ininterrupto. Hana, cessação, dispersão. Upayah, meio, método. Então, é dito um pouquinho mais adiante, né? Que a prática ininterrupta do discernimento é o meio para a dispersão de avidya. Então, aquilo que foi apresentado lá no Samkhya, lembra quando eu falei do Samkhya? Que aparece no Yoga Sutra depois, né? Qual é o meio para você dissolver a ignorância e os seus desdobramentos, né? Os outros kleshas, as outras aflições? É o cultivo do discernimento. E aí, então, Patanjali nos apresenta o segundo método, a segunda abordagem, é que vai ser o último sutra de hoje, porque já estamos chegando no nosso final, né? Ele apresenta, assim como ele apresentou Kriya Yoga, que é uma atitude de yoga, ele vai apresentar esse método de 8 etapas, conhecido como Ashtanga Yoga. E não é aquele Ashtanga Vinyasana Yoga, o yoga, né, aquele yoga dinâmico, intenso, né, aquela prática corporal. Aquilo não tem relação, né, com esse sutra, com esse método aqui, né? Então, o que que Patanjali nos apresenta? Ó? Yama, autorrestrições, Niyama, observâncias, Asana, postura psicofísica, Pranayama, expansão da energia vital, Pratyahara, recolhimento dos sentidos, a Dharana, concentração, dhyana, meditação, samadhyaha, samadhi, né? Integração, ashtau, 8, angani, membros. Então, uma possível tradução seria
Os 8 membros do yoga são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. E aí a gente pode refletir bastante sobre cada um deles, né? Não vou me aprofundar aqui para a gente não passar muito do nosso horário, mas assim, ele começa com yamas e niyamas, que são preceitos que precisam ser cultivados pelo yogi. Então, antes da gente segundo Patanjali, né? Antes da gente sentar para meditar, para fazer o nosso asana, né? Patanjali, quando ele fala de asana, aqui ele está se referindo mais à postura meditativa. O Hatha Yoga, com as suas diferentes posturas, suas diversas posturas, vai surgir alguns séculos depois. Mas o interessante é que, mesmo nas posturas do Hatha Yoga, diversas posturas do Hatha Yoga, a gente também aplica os mesmos conceitos essenciais que Patanjali nos apresenta aqui para falar da postura meditativa. Então, quando ele fala da postura meditativa, ele fala que tem que ser stira sukham, tem que ser estável e confortável. Ele diz também prayatna shaitilya, tem que ter um relaxamento do esforço. Ou seja, eu vou desfazer as tensões desnecessárias. Ótimo, vou fazer isso em todas as posturas do Hatha também. E aí ele finaliza dizendo, ah, Ananta Samapatibhyam. Ele diz que precisa ter um estado contemplativo na postura, um estado meditativo, precisa ter uma qualidade de presença. E veja, é isso que a gente busca também, quando a gente deveria, pelo menos, né, buscar quando a gente faz uma postura do Hatha Yoga, um asana. Está lá fazendo a postura Vrikshasana, a postura da árvore. Se você faz a postura com estabilidade, com conforto, tá lá relaxando o esforço para desfazer tensões, maravilha. Mas se você tá com a mente oscilando ali, ou de repente pensando, não, será que vai ficar bonito na foto? Será que eu estou mais equilibrado que o meu coleguinha aqui do lado? Se eu deixo a minha mente me sequestrar assim, você já não está mais no asana. Você só está no asana quando você está presente, com uma atitude meditativa, tá? Então, né? Falei brevemente aí do que Patanjali fala sobre asana. Então ele não vai ficar falando sobre um monte de postura, ele vai trazer qual que é a essência da proposta do asana e assim por diante. Pranayama é a mesma coisa. A palavra pranayama significa expansão da energia vital, mas os antigos yogis perceberam que você atingia essa expansão através da respiração. Por isso que se tornou quase que sinônimo de pranayama, respiração, né? Geralmente o pessoal traduz pranayama como técnicas respiratórias. Mas técnicas respiratórias é a estratégia para você atingir o que pranayama propõe, que é a expansão da energia vital, né? Muito bem. Pratyahara seria um processo de recolhimento dos sentidos, né, abstrair as distrações sensoriais externas através do foco, né, do desenvolvimento do foco. Dharana, concentração, é quando você começa o processo meditativo, né, já começou antes, né? Mas Dharana é aquele momento em que você tenta se concentrar num objeto, mas ainda tem oscilação, você vai se distrair. Então você está direcionando a sua mente para um ponto específico que é, de repente, um mantra. Então você está lá, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, e daqui a pouco vem a lista do mercado. Ou vem, sei lá, se você pagou aquele boleto. E aí você se distrai, fica um pouco, viaja um pouquinho na distração e volta. Que é o que a gente geralmente faz quando a gente fala que a gente vai meditar, né? A gente concentra um pouco, distrai, volta. Então esse é o estágio de dharana. Quanto mais a gente aprofunda a concentração, menos menos distrações a gente tem e menos tempo a gente permanece distraído. A gente consegue perceber que a gente se distraiu e voltar. E dhyana seria a meditação propriamente, é quando a gente consegue sustentar a nossa concentração sem distrair. E por último, a oitava etapa e o oitavo membro, samadhi, é quando você tem uma experiência de integração, uma experiência de comunhão, né? Mas essa experiência também tem diferentes gradações, né? Você vai ter samadhis que você vai só ter um vislumbre desse estado e vai voltar. Aí outros que vão se aprofundando cada vez mais, né? E no texto a gente fala sobre cada um desses samadhis, né? Como que eles se dão. Tá, então esses são as 8 etapas que Patanjali propõe, é mais um dos métodos que ele apresenta, e assim, durante o texto ele vai falar sobre cada um deles de forma mais aprofundada, vai falar de obstáculos que surgem
para a gente poder experienciar plenamente cada um deles, né? E só para vocês terem uma ideia, os três últimos, que são denominados Samyama, Dharana, Dhyana e Samadhi, que é o processo meditativo propriamente, ele já aparece no capítulo 3, né? O aprofundamento nesses temas aparece no capítulo 3, porque são eles que vão gerar as habilidades extraordinárias que vão ser apresentadas nesse capítulo, no capítulo 3, tá? Então, eu vou encerrando por aqui essa primeira parte, ou eu posso usar esse tempinho também para explicar brevemente como que vai funcionar a ideia desse curso, né, a proposta desse curso, é apresentar o texto de forma mais detalhada, como, né, vocês tiveram aqui um gostinho. E esse curso eu já ofereci ele algumas vezes, e geralmente eu ofereço o capítulo 1 e o capítulo 2, que é a forma tradicional de fazer isso, né? A ideia é a gente sempre oferece o primeiro ciclo do capítulo 1 e 2, para vocês pegarem bem quais são os conceitos fundamentais e o método. E depois de algum tempo oferecendo o capítulo 1 e o 2, aí a gente parte para o 13 e o 4, que é o que eu estou fazendo agora. Então, o capítulo 1 e o 2 já está todo gravado, ele está bonitinho ali, organizado numa pasta. Quem adquirir o curso vai poder ter acesso a essa pasta com todas essas aulas do capítulo 1 e do 2. E aí também vai ter acesso a esses encontros quinzenais que eu vou oferecer para trazer aí o capítulo 13 e o 4, né? Não dá para eu ser tão preciso assim na duração, mas é aproximadamente começando agora em outubro, finalizando em setembro do ano que vem. Durante esse tempo eu vou abordar todos os sutras do capítulo 13 e 4, e sempre trazendo essa dinâmica, assim, eu nunca fico só no sutra de forma pura e simples, né? Eu vou fazendo essas reflexões, trazendo referências de outros textos da tradição do yoga, como eu fiz hoje da Bhagavad Gita, né? Eu vou eventualmente trazer alguma coisa do Samkhya, do Vedanta, vou fazer esse estudo assim, trazendo uma análise do sânscrito também, como pronunciar, como que esses determinadas palavras precisam soar, né, dentro da entoação do sutra. Então, é um estudo bem rico, bem aprofundado. Eu ouso dizer assim que não tem ninguém que eu conheça, pelo menos, apresentando um estudo como esse. No geral, o pessoal faz curso de Yoga Sutra falando sobre o Yoga Sutra, igual eu fiz hoje aqui, né? No geral, os cursos eles ficam nessa camada aqui, de fazer um panorama geral, uma contextualização, falar um pouquinho sobre os sutras e pronto. Agora, fazer isso que a gente está fazendo aqui, que traz o sutra e os sutras, palavra por palavra, tradução, comentários, é algo muito raro e é algo que é muito enriquecedor para os praticantes, tanto para praticantes quanto para os professores que estão nesse caminho, buscando ensinar essa tradição, tá? Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Toda a parte ali de informações eu posso oferecer pelo WhatsApp. Tem um formulário de inscrição ali também pelos formulários do Google que tem as informações todas. Tem dois formatos de pagamento, né? Tem o pessoal que vai fazer o curso completo, e aí é um valor, e tem o pessoal que vai fazer só a segunda parte, porque já fez a primeira, daí é um outro valor também. Então, são essas formas aí de pagamento. O valor, a gente tenta fazer um valor bem acessível e é um valor sugerido, assim, sempre ou gosta de ouvir ali, né? A gente não. Esse estudo especificamente, né? Ele é um estudo assim que eu encaro como um sadhana meu, né? Uma forma de eu contribuir com algo que me foi muito precioso. Então, na medida em que eu transmito, eu também estou estudando esse texto novamente, estou colocando em prática os ensinamentos que de forma muito generosa os meus professores ofereceram para mim e a gente continua preservando esse ensinamento, né? Assim como foi
quase 2000 anos, a gente continua perpetuando aí esse ensinamento de professor para aluno de uma forma, da forma mais fidedigna possível. E então que a questão financeira não seja um empecilho para as pessoas verdadeiramente interessadas poderem participar, né? Então, eu não quero que isso caia num lugar de elitista, mas ao mesmo tempo da onde de certa forma eu tiro meu sustento também. Então, é importante ter essa troca e aí a gente vai ajustando, tá bom? Agradeço muito pela oportunidade aqui de estarmos juntos. Agradeço também todos que vão assistir depois. Eu sei que tem uma galera que me mandou mensagem falando que vai ver pela gravação e fico também à disposição. Nós vamos criar um grupo ali para poder trocar, poder tirar dúvidas também. E, e é isso, gente. Obrigado, tenha uma excelente noite, um bom descanso e a gente se vê em breve.